Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesse domingão histórico. Chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o YouTube recomende o nosso conteúdo para outros vascaínos. Compartilha também e dá uma olhadinha se está inscrito. Se não, se inscreve. Dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Já vestido a caráter. Hoje é dia do centenário da resposta histórica. Você sabe o que significa isso? O que significou a resposta histórica na história do mundo do futebol? Então vamos falar sobre esse assunto agora. Orgulho. Essa é a palavra que define o sentimento de ser um torcedor vascaíno. Orgulho de ser vascaíno. Orgulho de lutar por todos, pela igualdade, por não ter discriminação. Orgulho de ser Vasco. E esse orgulho nasceu antes de nós todos que estamos aqui assistindo esse vídeo. É um orgulho que vem desde sempre, desde o nascedouro da nossa história, da nossa essência. Em 1923, o Vasco foi campeão estadual, até então da Liga, que tinha os principais clubes do Rio de Janeiro. Mas o Vasco incomodava. Era o clube da Zona Norte que incomodava. E ele chegou exatamente com esse propósito e foi campeão, com atletas negros, operários, pobres, de classes que a alta sociedade, a aristocracia, eles não permitiam que sobrevivessem ao esporte da igualdade, o esporte para todos, que é o futebol. O orgulho de ser vascaíno é olhar, é mergulhar na história e confirmar que há 100 anos, a data é exatamente a de hoje, 7 de abril de 1924, o Clube de Regatas Vasco da Gama mandou uma carta de poucos parágrafos para a AMEA, que era uma nova associação, uma nova liga, espécie, criada por 5 clubes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, América e Bangu, que tinha pelo objetivo de tirar o Vasco, que tinha sido campeão no ano anterior. Por que tiraram o Vasco? Porque fizeram uma exigência e o Vasco não baixou a cabeça. Não se deixou levar por essa exigência de tirar 12 atletas negros e pobres de profissão duvidosa. O Vasco respondeu: fiquem com a competição que vocês criaram e que o Vasco derrubou todos eles no ano anterior. Vou jogar a liga atual. Jogou, ganhou. No ano seguinte, a AMEA convidou o presidente Arnaldo Guinle, falou, não, vamos chamar o Vasco, realmente não faz sentido o Vasco não estar entre nós. 25. Só que no ano seguinte, em 26, fizeram uma nova exigência. E uma nova resposta histórica foi dada, que vai completar 100 anos daqui a 3 anos, que foi a construção de São Januário. Sem estádio não pode jogar. Engraçado que até hoje nenhum deles tem estádio. Nenhum deles. Dos grandes, nenhum tem estádio próprio. Mas a regra sempre serviu contra o Vasco. Não é uma questão de luta por causas. O Vasco agora é um clube que luta só por causas. Não. O Vasco existe por causa dessas causas. O orgulho de ser vascaíno sobrepõe qualquer resultado de campo. Porque o Vasco vai muito além de conquistas, de ídolos, de nomes que são importantíssimos. Os nossos ídolos estão na história. Os nossos títulos também estão na história. Só que na história mundial está o Clube de Regatas Vasco da Gama, que até hoje segue brigando contra o racismo. Inclusive, mandou para alguns atletas que sofreram racismo na Europa, como Saka, Bellingham, Vinícius Júnior, dentre outros, o Gabriel brasileiro também. Todos eles receberam kit do Vasco da Gama. O Vasco da Gama é muito mais do que um clube. Talvez o slogan que tem o Barcelona se aplique muito mais ao Vasco. Ele é mais que um clube, porque ele vai além das 4 linhas. Um clube de futebol briga pelos resultados, pela melhor performance, pelos ídolos. Só que o orgulho de ser vascaíno, ele é bater no peito, dizer que você não é modinha,
que você luta por causas importantes e torce por um time de futebol. Hoje, não é um time que represente à altura as tradições e a história do Vasco. Mas isso no futebol é cíclico, muda. Pode levar mais tempo, como no caso do Vasco tem levado, mas vai mudar. Uma roda gigante que vai girando, às vezes lentamente. Mas duvido que você, torcedor, não tenha orgulho de ser vascaíno. Orgulho. Essa palavra resume o nosso sentimento. Essa camisa negra estilizada, relembrando a de 100 anos da resposta histórica, no momento em que o Vasco deu um soco na mesa para mostrar que não era mais um e que veio para ser um, para lutar realmente por todos, pela igualdade, como o esporte se faz necessário, o Vasco marca o seu território. Ah, mas daqui a pouco vem uma nova camisa da causa A, B ou C. Que bom que o Vasco abre as portas para todos. LGBTQIA+, negros, autistas, crianças, homens, mulheres, idosos. Não tem idade, não tem raça, não tem gênero. O Vasco da Gama é o clube da inclusão. O Vasco da Gama é o clube de todos. É o legítimo clube do povo, que abre as portas para que todos sintam-se em casa. O território é hostil para o adversário, no campo de batalha. Fora é uma festa, como será na estreia do Campeonato Brasileiro. Se esse clube não tivesse essa torcida apaixonada, já tinha fechado as portas. Não precisamos lembrar das péssimas gestões que passaram pelo clube e que fizeram de tudo para que o clube acabasse. Mas a torcida não deixa. Assim como em 1924 o clube não deixou, não se curvou e saiu da liga para seguir os aristocratas, os donos do dinheiro e se recusou a retirar 12 atletas pobres e negros, o Vasco segue na sua luta. E o torcedor segue lutando pelo Vasco. Porque vestir essa camisa aqui é muito mais do que colocar sobre a sua pele. É você entender que você está vestindo valores. É você ensinar a quem quer que seja, vascaíno ou não, os valores que carregam essa cruz de Malta, a cruz de Cristo, que é inclusiva e é para todos. Um clube com a história que tem o Vasco da Gama deveria ser matéria obrigatória dentro de sala de aula, para contar a luta contra o preconceito que segue até hoje na nossa sociedade. Mas o Vasco segue de braços abertos para todos. Que os resultados venham em breve, para coroar essa linda história fora de campo. Parabéns, torcedor do Vasco. Orgulho de ser vascaíno. Orgulho de vestir essa camisa. Orgulho de vestir valores. Orgulho de ser Vasco. Como é bom ser Vasco da Gama. Grande abraço, um ótimo domingo, fique com Deus e saudações vascaínas.